Meus caros amigos, vamos dar início hoje à terceira conferência deste ciclo sobre o Barão do Rio Branco, ouvindo Alberto Venâncio Filho nos falar sobre o Rio Branco acadêmico. Alberto Venâncio Filho, filho de um ilustre educador e um grande especialista em Euclides da Cunha, Francisco Venâncio Filho, tem escrito livros importantes sobre história e sobre as letras jurídicas, e é talvez, quase com certeza, não é talvez, e é com certeza, dentro da academia, quem mais conhece a sua história, quem mais conhece os seus segredos e quem mais conhece as suas tradições. Alberto Venâncio Filho tem uma longa carreira pública, nas quais eu vou destacar apenas o fato de ele ter sido membro da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, Comissão Afonso Arinos, designada para elaborar o anteprojeto da Constituição. Entre seus livros figuram A Intervenção do Estado no Domínio Econômico, Das Arcadas ao Bacharelismo, Francisco Venâncio Filho, um educador brasileiro, e os recentes e brilhantes estudos republicanos. Passo a palavra, sem mais demora, a Alberto Venâncio Filho. Senhor coordenador, senhoras e senhores acadêmicos, meus senhores e minhas senhoras, o centenário da morte do Barão do Rio Branco oferece ocasião propícia para traçar do tema Barão do Rio Branco, o acadêmico. Foi eleito em 1º de outubro de 1898, não tendo tomado posse em sessão solene, mas através de carta. Não teve inicialmente nenhuma participação, uma vez que se encontrava no exterior até dezembro de 1902, primeiro representando o Brasil na questão da Guiana e posteriormente como ministro do Brasil em Berlim. Assumindo a pasta das Relações Exteriores em 3 de dezembro de 1902, permaneceu ministro pelo período de quase 12 anos e veio a falecer no gabinete do Palácio Itamaraty em 20 de março de 1912. Nesse período de 3 anos, sobrecarregado das tarefas governamentais, é que se processam as relações Rio Branco com a academia. Não pôde ser assíduo, compareceu a muitas sessões solenes, mas indicações importantes de sua atuação nas eleições. Em 2 momentos fundamentais, quando da morte de Machado de Assis, esteve atuante, tanto na escolha do sucessor na presidência, como no sucessor da vaca. Em 1995, o secretário de Nascimento do Barão do Rio Branco foi comemorado nesta casa em plenário com uma fala simples, mencionando alguns aspectos da atividade. Nesses 17 anos, pesquisas de arquivos em biografias em jornais e revistas, muitas referências foram obtidas para permitir que o tema seja tratado em conferência. A academia foi fundada na sessão preparatória de 15 de setembro de 86, com parecimento de 15 pessoas, a quais se aderiram outras, para, numa outra sessão, serem aclamados 13 representantes. Como o estatuto previa 40 representantes, foram eleitos as espaços restantes e pessoas ligadas ao grupo da Revista Brasileira e que se encontravam na redação da Travessa do Ouvidor. Entre eles, Domício da Gama, Eduardo Prado, Luiz Guimarães, são todos acadêmicos. Nesta eleição não foram eleitos Rio Branco, que teve a mesma votação, 7 votos, enquanto foram em votação menor também 2 futuros acadêmicos, Constâncio Alves e Augusto de Lima. Há um enigma sobre a posse do Barão. Em 1945, do centenário do nascimento, o Ministério das Relações Exteriores promoveu a edição das obras completas com um novo volume de discursos. E na explicação desse volume se dizia, cito, falta, porém, nesta coletânea, um discurso que pareceria obrigatório, o da recepção na Academia Brasileira de Letras. E acrescentava, Rio Branco não chegou a pronunciá-lo, e se o redigiu, extravasaram-se os originais. 50 anos depois,
Pesquisas no Itamaraty, o diretor do Museu Histórico e Diplomático comunicava: é um verdadeiro mistério o fato de não terem aparentemente tomado posse, mesmo por correspondência. Até então, não se conhecia a carta do barão, solicitando a posse por correspondência. Esta dúvida foi dissipada em 1973, pelo depoimento de Rodrigues Alves, no livro Memória de os Outros, ao descrever a visita ao barão em 1902, pouco antes dele voltar ao Brasil. Cito que é um trecho muito interessante. Estabeleceu-se uma animada palestra de que mais tarde participaram o Dr. Fausto de Aguiar, primeiro secretário da delegação, e o adido militar, capitão Armando Duval. Rio Branco, desde logo, referiu-se à falta que estava com a academia, que o chamara para ser membro em 1898. Justamente como secretário, eu havia feito a comunicação com as indicações regulamentares, e o novo acadêmico não havia dado resposta a essa carta, já velha de 4 anos. Levantou-se, abriu as gavetas e tirou uma pasta, onde, entre outros papéis, se achava a minha carta e a minuta da resposta, que desde logo fizera, mas cuja cópia remessa por uma coisa ou outra foi adiando de modo incompreensível até ser flagrado na sua falta. Penitenciou-se formalmente e afirmou a satisfação com que recebera a investidura da academia, declarando que eu não deixaria Berlim sem levar comigo a resposta à academia. Assim não foi, entretanto. Deixei belíssima resposta, porém em Paris dele recebi uma carta acompanhando seu ofício à academia, e a carta que assim reza, cito: desculpe a demora com que cumpro o prometido e o meu dever. Como esta encontrará a carta de 1898. Peço que me perdoe, atendendo a vida de trabalhos, preocupações de espírito, mudança de residência que tenho levado desde 1893 e vou levando a vida. Faz pena ver a desordem que tenho agora a sala de trabalho em que conversamos daqui a pouco e que eu acabava de arrumar, supondo poder voltar à vida calma de outrora. A primeira vaga na academia ocorreu em 20 de maio de 1998, de Luiz Guimarães Júnior, substituído por Ribeiro. Falecendo Pereira da Silva em junho de 98, Magalhães Heredo, que residia em Roma e era o mais moço acadêmico, escreve a Machado de Assis. Sabe que faleceu há poucos dias em velho conselheiro Pereira da Silva. Esta segunda vaga se abre em nossa tão recente academia, pois no mês passado morreu em Lisboa Luiz Guimarães Júnior. Os estatutos, como de praxe, exigem para eleição a maioria dos votos de acadêmicos residentes no Rio de Janeiro. Por ele, ano superior, não posso deixar votar. Mas é por isso que lhe escrevo hoje, pedindo que, se não tem compromissos, faça quanto lhe for possível para ser eleito nosso ilustre compatriota, o Barão do Rio Branco, um dos mais insignes cultivadores que temos hoje da história nacional. Peço-lhe que comunique essa ideia a Joaquim Nabuco, José Veríssimo, Rodrigo Otávio, Visconde de Dodé e vários outros. Machado responde: a candidatura do Rio Branco é de primeira ordem. Todos a acharam. É que a academia resolveu que as candidaturas fossem apresentadas diretamente para o fim de ser manifestado previamente o desejo de pertencer. Na ocasião, Nabuco escreve Hilário de Gouveia, seu cunhado: não sei se o barão está mal comigo, nem sei se está por quê. O certo é que anos não me dão um sinal de vida. Engraçado essa divergência entre os dois. Diga-lhe você que nós queremos eleger para a vaga de Pereira da Silva da academia, mas que para isso, como se dizia, é necessário a apresentação do candidato. E Nabuco também se dirige a Toné, na mesma linha. Não lhe parece que o Rio Branco deve entrar para a academia na vaga de Pereira da Silva? Com os ausentes que podem votar, eu penso que ele teria a maioria. Os trabalhos dele são os mais sérios que tem feito entre nós, em geografia e história militar. Não sei se você já viu a memória que ele apresentou ao Cleveland. É uma série de volumes de raríssima erudição e pesquisa. E conclui: se pensar como eu, trabalho pelo Rio Branco o nosso triângulo da academia, que era Nabuco, José Veríssimo e Machado de Assis. Esclarece Viana. Paranhos, no entanto, ao saber da sugestão de Nabuco, vacilou muito. Deveria apresentar-se candidato, como determinavam os estatutos. Indeciso, tímido, ele não sabia. Julgou até ser imodesto disputar a vaga antes de Lafayette, Quintino Bocaiúva e outros que deveriam ser dos 40. Por fim, dada a insistência de Eduardo Prado e José Veríssimo, que secundavam Nabuco, de forma dura responde a eles por telegrama. De Baden-Baden não estava em férias. Cito: aceitaria se fosse eleito, mas entendo que não devo
declarar candidato à academia. Entretanto, resolva você por mim como achar melhor. Estado de tal de vacilação, e em seguida seu amigo Hilário Gouveia. Depois de expedir o telegrama, arrependi-me. Resolvo por mim como achar melhor. Espero, porém, que, à vista da opinião manifestada na primeira parte, o Joaquim Adolfo declarar que não sou candidato. E dava as razões. Já conversamos sobre a academia. Há nela uns 12 ou 15 homens de valor, os outros são rapazes mais ou menos jacobinos, persuadidos que só é homem de letras quem faz versos. Para a maioria, muitos desses jovens boêmios, como Bardal Malé ou Pompeia, valem mais para a maioria dos jovens acadêmicos do que Basílio da Gama, Rocha Pita, os dois José Bonifácio. Estou velho demais para figurar dos rapazes. Mostra-se o alinhamento em que o Branco estava do Brasil, porque tanto Bardal Malé como Raul Pompeia tinham morrido em 1986 e já tinham sido escolhidos patronos da academia. Acrescenta Luiz Viana que os rapazes não pensavam assim. Em 1º de outubro de 1988, eleito para a cadeira número 30, pela unanimidade de 21 votos, tendo patrono com Sousa Galdas. O Rui Barbosa votou por carta, o seu voto não pôde ser aceito, mas foi incluído na ata. Eduardo Prado telefonou-lhe satisfeito. Eleição unânime da academia, 21 votos. Escrevia um amigo. O Eduardo Prado, Joaquim Nabuco e outros acadêmicos declararam-me candidato e, graças à sua influência, foi aceito pela maioria dos moços que ali dominam, provavelmente por terem entendido que um dos raros velhos da casa deveria suceder outro velho. Na ocasião tinha apenas 53 anos. Escrevendo no Mestre da Gama, diz: quer isto dizer que ficou sendo dos nossos mortais? Espero para o almoço. E concluiu com um verso de Virgílio: sic ita e sic ustra extra, até as essas. Por ocasião da eleição do Barão do Rio Branco, José Evaristo publica artigo posteriormente incluído no livro que era Literatura e Outros Escritos, como dando um depoimento de uma figura balizada, introduzindo o candidato no meio literário. A notícia do êxito diplomático na questão da Guiana foi recebida no Rio de Janeiro e no resto do Brasil com maior júbilo. Machado de Assis, presidente da Academia, Lúcio Mendonça, seu fundador, solicitaram a audiência a Campos Salles para felicitar o chefe do governo, em nome da instituição, pela feliz solução do litígio. E por ocasião do regresso de Rio Branco em dezembro no Brasil, o presidente Machado de Assis lhe enviou o seguinte telegrama: Academia das Boas-Vindas ao seu egrégio membro Rio Branco. As eleições desde logo constituíram a vida da Academia. Graça Aranha expôs, cito: nada interessa tanto a vida da acadêmica como uma eleição. Parece que aqueles homens, escapos da política, mas guardando fielmente o espírito eleitoral do Brasil, esforçam em eleger candidatos, exercendo uma função considerada privilégio, quando raramente votam da academia, mesmo para escolher o presidente da República. Na academia, o sentimento eleitoral é o mais forte, e graças à academia não é um coeficiente de mortos, foi uma instituição morta. Os abençoados mortos deram-lhe a mais preciosa da vida, a vida eleitoral. E é com desses aspectos do período eleitoral que eu vou considerar algumas observações. Oliveira Lima tomara posse em 17 de julho de 1903, 3 meses antes de Afonso Arinos, e comentava em carta a Nabuco: hoje realiza-se a recepção de Afonso Arinos pelo Olavo Bilac, o que promete casa cheia. O Rio Branco irá. A minha recepção não foi, nem sequer aludiu em conversa comigo. E a querela entre Rio Branco e Oliveira Lima vão aparecer em todos os momentos da instituição. A 17 de março falece Valentim Magalhães, escritor do destaque da Revista Brasileira e dirigiram a importante revista A Semana. Vai à cadeira número 7, inscreveram como candidatos Euclides da Cunha, Domingos Olímpio, Xavier Marques e Silvio Amaral, este do Serviço Diplomático. Os Sertões de Euclides da Cunha foram publicados em final de 92 de 1902, e ele temia o lançamento com a chegada do Barão, que se deu em 2 de dezembro. Não seria crível que o Barão do Rio Branco, nesse curto espaço de tempo, tivesse lido o grande livro, mas é provável que tomara dele conhecimento e da repercussão alcançada,
talvez por indicação de Graça Aranha, que eu recomendara a João Nabuco. Euclides, tímido e pessimista, escreve ao pai, cito: infelizmente, obrigaram-me a ser candidato à Academia de Letras, com a infelicidade terei outros antagonistas, o velho autor de Quintino Bocaiúva, que me derrotará na certa, porque leva para a ação a própria influência política e levantou da candidatura o primus inter pares da nossa gente, o Barão do Rio Branco. Euclides envia a carta protocolar em julho e recebe uma resposta que felizmente não foi localizada, mas se pode depreender o teor elogioso pelos agradecimentos de Euclides. Apresso-me em responder à carta em que Vossa Excelência tão generosamente ofereceu o honroso amparo e seu sufrágio à minha candidatura à Academia de Letras. E é com mais completa franqueza que declaro a Vossa Excelência que, se por acaso eu desejar qualquer recompensa pelos serviços que tentei prestar à nossa terra, escrevendo sertões, não poderia ter mais valiosa, mais digna do que aquela carta que hei de sempre guardar como verdadeiro prêmio. O ano da eleição, escreve ao pai comunicando a eleição para a cadeira de seu grande Patrício Castro Alves e declara: tive eleitores como Rio Branco e Machado de Assis, mas não tenho vaidade. Tudo isso me revela a boa linha reta que o senhor me ensinou desde o princípio. Em certa ocasião, isso é uma história curiosa, o barão desejou preparar a candidatura de Gastão da Cunha, que era deputado federal e foi um grande auxiliar na Câmara dos Deputados da aprovação do Tratado de Petrópolis. Ele chamou Alberto Faria ao seu gabinete e disse: você entra em contato com Pedro Lessa, com Afrânio Peixoto, Graça Aranha e os outros acadêmicos do seu conhecimento e sonda pelo nome do Gastão, mas não diga de minha iniciativa. E Alberto de Faria teve que responder: mas que títulos tenho eu, senhor barão, para sugerir candidaturas de amigos de Vossa Excelência não me autoriza a usar o seu nome? Permita-me dizê-lo que ao menos numa roda em que se falou de uma próxima vaga da academia, Vossa Excelência se mostrou muito favorável ao nome de Gastão. O barão refletiu por alguns momentos e concordou. Faça bem, faça assim, mas só com Pedro Lessa. Barão, voltou novamente Alberto Faria, Vossa Excelência sabe que a candidatura do Gastão vai encontrar resistências. Ele tem muitos admiradores e sabe do seu valor como nós, mas até hoje não escreveu um livro, nem mesmo um folheto. Por outro lado, os desafetos que ele tem com a sua língua ferina não são poucos. E o barão disse: quanto ao livro, não tem problema. Mandamos imprimir os trabalhos do Tratado de Petrópolis, são profundos, e alguns discursos são belos. Em todo caso, vamos dar tempo ao tempo. O tempo passou e a candidatura de Gastão da Cunha não vingou. Em 1905, na grande eleição polêmica na academia, na sucessão José do Patrocínio. Era candidato Mário de Alencar, que trazia a tradição paterna, muito ligado a Machado de Assis, e que se empenhou na eleição de forma discreta, mas que tinha um óbice Mário de Alencar que não tinha nenhuma obra literária. A interferência de Rio Branco não foi por Mário de Alencar, mas pela oposição do candidato Domingos Olímpio, que tinha uma antiga restrição, muito antiga, pois provinha de Washington, na época da expedição especial para a questão dos limites em coisa. O Correio da Manhã menciona a imensa gabala desenvolvida pelo barão e seus lugares comuns, Graça Aranha e Domingos da Gama. E Oliveira Lima escreve a Machado de Assis sobre o episódio. Senti que o que se passou em relação à academia, na vaga do patrocínio, é a primeira vez que a academia é atacada pela escolha feita, mas também a primeira vez que, desde a eleição de João Ribeiro, ela não foi justa. Compreendo perfeitamente o seu voto pelo bairro. O senhor é o seu pai espiritual, foi seu mentor literário, extrapeso a ele por lenços de carinho. Outros votos é que não compreendo, pois não posso admitir que se queira desposar ódio do Rio Branco e fazer-lhe a corte, cometendo um ato de improbidade literária, porque alguns devem ser votados contra a sua vontade. Em 4 de abril de 46, a Hortarolina de Oliveira Lima fez estatística de 2 votos na eleição de Assis Brasil, que afinal não se concorreu, e declara assim: você escreve diretamente ao barão solicitando o voto dele. Como você escreve sobre assuntos diplomáticos e tem autoridade, ele certamente não terá de desgostá-lo e ficará pelo menos perplexo. Esta suposta influência do barão provocou reflexões favoráveis. Em abril de 1907, João Ribeiro escreve a Arthur Orlando e declarava
que decidira não mais votar na academia, da qual havia se afastado pelas candidaturas áulicas ou palacianas. Mas como não se apresentou Assis Brasil, voltava à academia e voltarei do seu nome. Em qualquer caso, eu não queria e não quero nunca sancionar com a minha presença a eleição de ministros ou quejandos impostos pelo Barão do Rio Branco ou pelo grupo que o cerca. Se para Raimundo Magalhães Júnior ocorrer o prolongado descaso de Rio Branco pela academia, Luiz Viana declara, tendo vacilado com a ideia de figurar as mortais, ele agora é um dos mais interessados pela vida da academia, inclusive pelas suas relações. E depois, anos depois, José Veríssimo, em carta a Machado, declara, não, carta a Joaquim Nabuco, eu não estou disposto a ir hoje à academia, diz após a morte de Machado, transforma em sessão do Ministério Exterior, e só me interessa de fato a memória do nosso querido historiador. E 2 meses depois, comentando com Mário de Alencar a homenagem posta a Oliveira Lima a Machado de Assis na Sorbonne, declarava: você hoje será lido com grande satisfação, como eu, os telegramas sobre a festa do nosso Machado. Se casasse uma filha do barão, seriam 10 vezes mais, porém Machado virá mais e mais gloriosamente do que o Rio Branco. Há um aspecto importante a ressaltar nos esforços de Rio Branco junto com a academia, na tarefa de projeção da cultural do Brasil, no sentido de atrair para o nosso país figuras expressivas da intelectualidade europeia, como Anatole France, Guilherme Mino Ferro, Clemenceau e Paul Adam. Essas visitas, promovidas pelo Barão, contavam com parceiros da academia e incluíam conferências, geralmente em suas sedes. Nesse esforço, Rio Branco promoveu a vinda de intelectuais estrangeiros, que, de volta a seu país, procuraram transmitir uma impressão favorável do nosso. Afirma Brito Broca, cito, a política cultural do Barão processava-se tanto do lado interno como no externo, com a transformação da capital, a extinção da febre amarela. Era preciso atrair figuras ilustres ao Brasil, para que fossem lá fora transmitir impressões favoráveis a nosso respeito. Essa época, dos intelectuais de Itamaraty, foi aquela que hospedamos alguns dos maiores vultos da cultura europeia, empenhando-se o Barão em fazê-lo livrar as melhores recordações do Brasil. E Gilberto Freire vai bem na mesma linha. A idealização do Itamaraty, dirigido pelo Barão do Rio Branco, como órgão supremo de radiação, uma afirmação do prestígio do Brasil no continente, em particular no exterior, e, em geral, de Itamaraty, que também no Brasil, nos dias de então, era uma espécie de ministério como de educação e cultura, concorrendo para que viessem ao Rio de Janeiro intelectuais europeus, eminentes, artistas, médicos, renomes, e ministério também de informação e propaganda, de certo modo responsável pela boa pressa da imprensa francesa e às vezes inglesa em torno dos valores brasileiros. Em carta de maio de 1907, Machado de Assis escreve a Guilherme Ferreiro, dizendo que a academia é a grande honra caso se pudesse passar alguns dias no Brasil. As conferências de Ferreiro se realizaram no Palácio Honra, com grande comparecimento, estando presente a primeira conferência o presidente Afonso Pena. O primeiro delas foi a cultura latina no momento, e a segunda, de alta expressão atual, a corrupção e progresso no mundo do antigo e no mundo moderno. Falaria de Cleópatra e Antônio e encerraria a comissão do Império Romano. No dia da primeira conferência de Guilherme Ferreira, chovia torrencialmente no Rio de Janeiro. E Medeiros de Albuquerque fez uma graceja, achando que o presidente do Ceará devia convidá-lo para acabar com a seca do Nordeste. Rio Branco ofereceu um grande banquete a Guilherme Ferreiro e desse banquete é realmente uma expressão extraordinária que eu chamo que é uma fabulação mitológica de Graça Aranha, cito. Naquela noite memorável em que Guilherme Ferreiro foi recebido no Itamaraty, não lhe pude dizer todo o meu entusiasmo. Tive a
deliciosa ilusão de que Cícero estava recebendo por Péricles. Jantamos em Atenas. Ferreiro jamais esquecerá esse momento grego no Brasil, em que ele foi recebido por Péricles Rio Branco, conversou com Platão Machado de Assis e foi iluminado pelo olhar à fronte de Minerva. Ainda como ateniense, nós poderíamos dizer, que é o historiador da Antiguidade Romana, que o juramento de Rio Branco, na mocidade, foi mesmo da juventude grega no altar da deusa. Não deixarei diminuir minha pátria, mas a grande nascerei. Nesse banquete, Machado de Assis, a ver seus discursos, faz um pronunciamento de forma expressiva tão distante do seu temperamento. Cito: a Academia Brasileira convidou-vos a dar algumas conferências nesse país. Contava de certo com a admiração que lhe davam posto os vossos escritos, mas a vossa palavra excedeu a sua confiança. Não é raro que as duas formas de pensamento se conjugam na mesma pessoa. Conhecemos aqui esse fenômeno e sabíamos dele em outras partes, mas foi preciso ouvir-vos uma vez para sentir uma vez na língua canora e magnífica. Agora que ides deixar-nos, levareis à Itália, por ela ao resto do mundo europeu, a notícia do nosso grande entusiasmo. Creio que deverei mais do que mais. O que o Brasil revelou da sua crescente prosperidade ao eminente historiador romano, ele é mostrado que esse pedaço da América não desmente a nobreza da estirpe humana, latina, e credo que do futuro lhe cabe. As conferências de Ferreiro se prestaram certa ironia, e a revista do Fonfon publicou essa sátira. Um diálogo. Você vai ao teatro? Qual teatro? Recebi um convite da Academia Brasileira de Letras para assistir à conferência de Ferreiro e já mandei a esposa escovar a casaca. A visita de Anatole France foi o ponto alto dessa parceria. Anatole France esteve no Brasil em 1902 em 2 etapas. A primeira a caminho do Brasil, permanecendo apenas um dia, sendo imaginado um almoço pelo Barão, recebido em sessão solene, quando foi saudado por Rui Barbosa, que proferiu esse discurso famosíssimo que impressionou Anatole France. Rio Branco recepcionou Anatole France no banquete, oferecido do Itamaraty, e declara, cito, impedido lamentavelmente, na última hora de tomar parte da recepção da Academia Brasileira de Letras, ao nosso ilustre hóspede de alguns dias, tenho a satisfação de saudá-lo nesta casa, onde, como no Quai d'Orsay, se trabalha sem cessar na grande causa da paz e da confraternidade dos povos. Ele cita vários franceses que visitaram o Brasil e se tornaram amigos conscientes do Brasil. E menciona o fato de que Victor Hugo nos enviou belas palavras da nação brasileira e foram relembradas na ocasião da festa que Jules Simon, Schlosser, Anotot e outros franceses organizaram em Paris na ocasião da grande reforma de 1888, a abolição. Concluo dizendo, esperando que entre os nossos amigos podemos contar também com o admirável escritor, o verdadeiro filósofo e o brilhante estilista que ele chama nossa jovem economia, nossa jovem academia, teve a possibilidade de visitar. Quanto à visita de Clemenceau, chegou no Brasil em setembro de 1910 e teve uma calorosa recepção no Pátio de Nabuco, de Rio Branco, que queria que ele fosse recebido com a simplicidade de um amigo. E Paul Adam visitou o Brasil em 1911, em prolongada visita, onde pretendia estudar o problema das raças e teve calorosa recepção, visitando estabelecimentos públicos. Realizou 2 conferências, uma sobre o mito de Ícaro e outra sobre o mito de Vênus, e foi recebido solenemente na academia, saudado por José Veríssimo, que discordou da existência da raça latina e das ideias do homenageado. O prestígio e ascendência do Barão do Rio Branco se exercia em toda parte, sobretudo na academia, sendo significativo o episódio da sucessão de Machado de Assis na presidência. Falecido em 29 de setembro, a instituição se reuniu em 3 de outubro e elege Rio Branco como substituto elege Rui Barbosa como substituto pela unidade dos presentes. No dia seguinte, Euclides da Cunha vai à sua procura e recebe a seguinte informação, cito, declinei este encargo, alegando que da minha incompetência, o excesso de obrigações que já me sobrecarregam
e que dificultam o cumprimento dos meus deveres nesse novo posto. Mas cedeu às considerações apresentadas, especialmente da unanimidade com que a eleição se pronunciara. Com a leitura dos jornais, tomou conhecimento na Rio Branco de que haviam comparecido apenas 16 acadêmicos, quórum legal, mas bem exíguo em minoria em relação aos 40. Sugere, então, que se deve prover a sucessão sem que se dê espaço aos sócios ausentes para concorrer e se lhe ingressar com voto. Indica que, observada essa providência, cuja solução propõe ao Conselho, cessará em mim o argumento que me reduziu da unidade acadêmica. Euclides da Cunha lhe volta no dia seguinte, acatando os elevados escrúpulos de Vossa Excelência, oriundo de sua habitualidade superior de pensaria, mas o julgo incompetente para sobrestar o efeito de uma eleição, com um traço rigorosamente legal, por duas circunstâncias. A consagração, prevendo-se, logicamente, a mesma unanimidade, se maior fosse o número de eleitores, e a situação especial da academia, que precisava, sem delongas, de sua diretoria definitiva. Retruga novamente rude sentido de erguer para afirmar que, no caso forçoso entre os dois inconvenientes, o maior seria sobre a eleição do presidente de letras, se dessesse pretexto a qualquer reparo com alguma cor de plausibilidade. Olha, para atalhar este mal, bastará demorar a nova eleição por alguns dias, enquanto basta a notificação dos ausentes. Diante desse impasse, só havia uma solução: apelar para o barão do Rio Branco. Euclides o procura contestado ao eximir-se de uma carta de Rui Barbosa, secundado por Mário de Alencar e Rodrigues Alves. E o barão então se dirige ao doutor Batista Pereira, genro de Rui, e lhe envia uma carta que certamente foi mostrada a Rui, ficando patente que a candidatura lançada pelo barão, ele se esforçava em sustentá-la. Rio Branco inicia a carta. Fiquei também muito penalizado com o incidente e não podendo ir pessoalmente a São Clemente, porque tenho muito ocupado e agora à noite não posso faltar à sessão no Instituto Histórico. A carta é um relatório completo das eleições acadêmicas, afirmando que a frequência dos dias de eleição foi sempre menor do que da sessão de sábado. A carta faz relação ao regimento interno, estabelece um prazo para a eleição de membro, enquanto para a vaga de presidente não há prazo especificado. Afinal, apresenta os resultados das eleições já de Assis para presidente. 13 votos na primeira eleição, 10 votos em outra e 10 votos na terceira. E conclama Rio Branco a Batista Pereira. Rogo-lhe, pois, o favor de ver, em representação minha, se consegue que o nosso conselheiro e amigo nos faça o favor de modificar a resolução adotada. Rui Barbosa, afinal, cede e envia telegrama ao Euclides da Cunha. Não há remédio se não render-me. Estou à disposição da academia. Em sua tomada de posse, ele menciona a simplicidade da sessão, mostra afastado que as ocupações da política e da advocacia o afastaram das boas letras, e que, entretanto, sentia por essa inclinação, e faz uma revelação muito importante. Eu era quase um estranho na academia. Com a morte de Rio Branco, com a morte de Machado de Assis, Rio Branco teve a iniciativa de cogitar o nome de Lafayette. Encarregou novamente Batista Pereira da missão de transmitir o convite. Anos mais tarde, Batista Pereira relatou os detalhes da visita. Cito: chegando à sua casa na residência, na Gávea, o encontrei sob uma frondosa mangueira. Ele morava numa bela chácara da Gávea, onde hoje é a PUC, e tinha, além da sua casa, tinha um anexo onde ele fazia o seu escritório. Lafayette, entre mais nada, perguntou: há possibilidade de eu ser eleito? Diz da natureza da minha missão. O Rio Branco deseja que Vossa Excelência se candidate a tal ingresso de sessão. E Lafayette, de nada, perguntou-me: há possibilidade de eu ser eleito? Pois tem uma derrota. E respondeu Batista Pereira: não é possível, conselheiro. A sua candidatura está assegurada pelo prestígio do meu sogro e do barão. Lafayette, em 1910, dirigiu ofício à academia, alegando a moléstia para não poder tomar posse, e foi considerado empossado nesta data. Ele viveu até 1917, mas vivia realmente recolhido na Gávea e tinha um problema de vista que certamente o impediria de fazer o discurso de posse.
A morte do barão impunha a substituição de alguém que por ele pudesse se embriar, mas prestou na época o coordenador, que fora com o barão na Associação Machado de Assis. Apresentou-se logo como candidato Lauro Miller, que quisera substituir o barão no Ministério das Exteriores. Não tinha obra publicada. Fora ministro da Aviação e Obras Públicas do governo Rodrigues Alves e responsável pela remodelação das obras do Porto do Rio. Então se dizia com ironia que ele se acreditava com as obras do Porto. Ele traçou um perfil muito interessante do Barão do Rio Branco e deu um depoimento tão interessante sobre a chegada do Barão do Rio Branco em 1902. Foi de espanto a minha impressão de vê-lo e ouvi-lo desde bordo. Tão brasileiramente encontrei nas maneiras, no falar e no sentir, acolhido a todos os que se reservavam com aquela ataviada destinação brasileira que os nossos costumes recebem da velha herança portuguesa. Ao suceder a Lauro Miller, Dom Aquino Corrêa faria o paralelo de Rio Branco e Lauro Miller. Associa os dois na glorificação de nomes ilustres que o destino entrelaçara em nossa história. Fácil a não cogitar de duas figuras como essa, que mesmo no físico dissiam aproximadamente ligadas pelo contraste. O que impressiona o barão é a majestade, em Lauro Miller a elegância das linhas e dos gestos. Rio Branco foi chanceler por excelência e dominou o Itamaraty durante 9 anos. A obra que dele nos deixou é quase toda diplomática e esta não tem rival. Lauro Miller foi menos diplomata do que político e estadista. Não teve tempo nem possibilidades para dissolver a sua ideia diplomática. Na sucessão de Dom Aquino Corrêa veio Raimundo Magalhães Júnior, que ao pronunciar o discurso de posse, dedicou um capítulo muito interessante à figura da Rio Branco Academia. Iniciou dizendo, cito, homens públicos dos mais eminentes da nossa pátria, José Maria da Silva Paranhos Júnior, de tal modo se adiantou no cenário nacional, nos dias de hoje, é quase geral a impressão de que o acolheste no seio desta casa para que ela se beneficiasse com os reflexos do seu prestígio e com as cintilações de sua glória. Não foi isso por o que aconteceu. Esta glória apenas despontava. Rio Branco não dera mais que o passo inicial para a realização da sua grande obra de demarcação da fronteira. Não foi então mais que o simples advogado do Brasil junto ao árbitro das questões de missões. É isso dizer que esta academia acolheu menos o diplomata ilustre que o locutor das belas artes, o antigo jornalista que apenas deixara traços vivos da imprensa no tempo, o estudioso da história pátria que tinha seu crédito das efemérides, a biografia do Barão de Sarlegro e o comônimo de Schneider. Eleito na ocasião se encontrava ausente do país e sem os benefícios de uma candidatura única, foi este o verdadeiro porte de sua fama. Foi aqui que partiu o primeiro ato de reconhecimento pessoal de seus altos méritos, antes que Rodrigues Alves o chamasse para o ministério, antes que o Congresso Nacional lhe proclamasse a benemerência, antes que as multidões o consagrassem com seu aplauso, antecipando-se a tudo e a todos, a Academia o integrou em seus quadros e o fez quando esse homem, a ver essas convenções, era ainda um continente rico de ideias cívicas, à esperando de que o descobrisse. A Academia comemorou em 7 de julho de 1945, o centenário do Barão, em sessão solene. Abrindo a sessão, o presidente Pedro Calmon traçou o perfil do membro da casa. Em seguida, falou o embaixador José Eduardo Macedo Soares, José Roberto Macedo Soares, ministro interino das Relações Exteriores, que destacou as relações do Itamaraty com a Academia. Cito, na realidade, senhores acadêmicos, o Itamaraty tem sido a fortuna de acolher em seus quadros, outrora como hoje, nomes dos mais ilustres das nossas letras, que figuram como patronos, fundadores e ocupantes das cadeiras das frutas de companhia. Dentre eles, o Barão do Rio Branco, e não só muito se orgulhava da condição acadêmica, como procurava sempre prestigiá-la, na certeza que as letras são em todos os tempos os mais altos expoentes da grandeza de um país. Usou então da palavra como orador oficial. Levi Carneiro foi um ilustre acadêmico, pertenceu a essa casa de 36 a 71, foi consultor da República, juiz do Tribunal
da corte da Lawjaia, mas foi muito atento nessa casa, redigiu a Revista Brasileira em algum tempo e muito atuante na concessão dos prêmios. Na Conferência de Rio Branco sobre o Espírito e Tradição, Levi Carneiro analisa a figura do Barão sobre vários aspectos. Aponta em primeiro lugar que a comemoração do centenário ocorre em oportunidade circunstancialmente propícia, mais do que nunca vimos agora no plano internacional. Nossos pensamentos, nossas inquietações, nossas dores provêm hoje principalmente do que se passa em terras distantes. Estamos em 1945, ainda no final da Segunda Guerra Mundial. Tratando da vocação do Barão, diz que a formação em toda a vida do Rio Branco desenvolveram-se com impressionante serenidade e perfeita lógica para habilitá-lo à obra que veio realizar. Da obra do historiador, apontaria as características alteráveis, cito, a narrativa minuciosa e precoce, o estilo claro, sóbrio, sem rodeios, sem ênfase, a crítica desassombrada, o zelo do prestígio do Brasil. Os temas iniciais, desde logo, os mesmos, e se deteria sempre a história militar do Brasil, especialmente em relação às nações plautinas. E tratando do patriotismo, diria, em Rio Branco, o espírito de tradição, o sentimento de continuidade, tudo isso é expressão de uma grande virtude cívica, o patriotismo. Por isso se fez historiador, e mostrando que era inovador, diria, seu espírito crítico impediu de tornar-se rotineiro, submissa às normas, aos hábitos estabelecidos, e torna por vezes um inovador arrojado. Não raro parecendo inovar, prefere mostrar que apenas retoma algumas tradições esquecidas. E aí citava uma frase do Medeiros de Albuquerque, do interesse do Barão em todos os detalhes, né? O Medeiros de Albuquerque dizia que o Barão fazia no Itamaraty uma verdadeira caça, em que ele prendia de mulheres bonitas para enfeitar suas festas e do cuidado com que fazia algumas de seu aspecto, que apesar de tudo aparecessem em tais ocasiões. E termina Levi Carneiro. Quero dizer-vos que esta academia voltou a ele sempre maior apreço. Com a academia, ele foi como assentou Graça Aranha, o primeiro daqueles com o senhor, e que Joaquim desejava um certo número na casa. Com a academia, com os acadêmicos, contou sempre e dele se valeu para as suas exibições da cultura brasileira. A Academia Brasileira de Letras reverencia hoje o Barão do Rio Branco, num retrato modesto e simples da sua presença nesta casa. Eu termino com a afirmação de Raimundo Magalhães Júnior. Se nada faltou à glória do Rio Branco, tampouco faltou sua figura extraordinária, a maior glória desta academia. Muito bem. Eu sinto-me na posição privilegiada de manifestar um certo desapontamento com a palestra de Alberto Venâncio Filho. Isto porque eu daqui ia acompanhando o texto no papel e verifiquei que ele cortou 2/3 da conferência. E seguramente, não ia falar 2 horas. E seguramente alguns dos trechos mais interessantes, mas que não entravam na linha do resumo que ele procurou nos fazer. O número dos parágrafos cortados supera em muito o número daqueles que ele leu. De maneira que eu... Mas eu falei 50 minutos, eu podia Pois falar é, mais. mas você permite que eu manifeste o meu desagrado por tantos cortes. Só deixa eu fazer uma parte. Quando o Silvio Romero recebeu o Euclides da Cunha, o Romero recebeu o Euclides da Cunha, o discurso dele é muito grande, e ele soltando as páginas, assim, amanhã os senhores leem no Jornal do Comércio. Pois é, nós esperamos exatamente isto, você antecipou o que eu ia dizer. Nós esperamos ser recompensados com a leitura completa do trabalho na Revista Brasileira. Mesmo porque se trata de um trabalho que se faz uma série de revelações. Uma série de revelações sobre a ação, a atividade, a presença atuante de Rio Branco naquilo que o Graça Aranha chamou dos grandes momentos da academia, ao referir-se ao espírito eleitoral do Brasil. E estava certo.
porque se há uma tradição no Brasil, arraigada desde os primeiros anos da colonização, é o da importância das eleições para as eleições das câmaras municipais. Quer dizer, no Brasil, desde as primeiras manifestações em Olinda e em São Paulo, em São Vicente, o que se vê é a permanente presença do eleitor, votando e decidindo sobre as matérias de sua competência imediata, ou de seu interesse imediato, tal como sucedeu na Academia Brasileira de Letras. Não me cabe aqui, depois de todo o esforço que Alberto Venâncio Filho fez para abreviar a sua fala, fazer maiores comentários, mas há um que eu não posso escapar, num determinado, porque é uma inquietação que me acompanha muito. Num determinado momento de sua fala, Alberto Venâncio se refere à disputa permanente entre Oliveira Lima e Rio Branco. Eu tenho uma tese sobre essa disputa. Eu acho que Oliveira Lima se olhava no espelho e via Rio Branco. E Rio Branco se olhava no espelho e via Oliveira Lima. O que não era difícil, tendo em vista que a pança de ambos era muito semelhante e também os bigodes. Mas a impressão que sempre me ficou é de que o Rio Branco, apesar de todo o êxito em sua vida, sempre desejou ter escrito um livro como historiador dos altos quilates de Dom João VI no Brasil. E Oliveira Lima, apesar de ter escrito Dom João VI no Brasil, jamais se perdoou não ter chegado a ministro das Relações Exteriores. De maneira que havia uma inveja mútua que marcou essa eleição, como se cada um deles, ao se olhar no espelho, nele se reconhecesse. Eu creio que interpreto o pensamento de todos ao agradecer a Alberto Venâncio Filho pela extraordinária lição que hoje nos deu. E quero convidar a todos para a última palestra desta série, que será realizada no dia 21 de agosto, terça-feira, com a palestra de Rubens Recupero sobre Rio Branco, os livros e os mapas. Antes deste encontro, nós vamos ter aqui na Academia a entrega dos prêmios do concurso literário, patrocinado pela Academia Brasileira de Letras e pela a Fundação Visconde Cabo Frio do Ministério das Relações Exteriores, entre os estudantes da terceira série do curso fundamental sobre o Barão do Rio Branco. Os 10 premiados, que vêm desde Roraima até o Rio Grande do Sul, estarão presentes aqui para receber seus prêmios às 4h30 da tarde. Dia 21 de agosto, mesmo dia da conferência de Rubens Recupero. Antes disso, no dia 16 de agosto, quinta-feira, às 18h30, na sala José de Alencar, aqui ao lado, será feita uma mesa redonda em homenagem aos 100 anos do grande sociólogo Manuel Diegues Júnior. Quando, sob a coordenação do acadêmico Domício Prensa Filho, falarão o Carlos Sandrone, Cláudia Márcia Ferreira e, como convidado especial, o filho do homenageado, o cineasta Cacá Diegos. No dia 17, sexta-feira, às 18h30, na série Jorge Amado no cinema, será exibido o filme Capitães de Areia, dirigido pela neta do escritor Cecília Amado. Está encerrada a sessão.